Leitura do livro dos Provérbios. A palavra de Deus é comprovada. Ela é um escudo para os que nele se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. Duas coisas eu te pedi, mas não recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa meditação hoje é sobre a vida do Padre Pio. Talvez muitos dos irmãos já tenham ouvido falar de Padre Pio, São Padre Pio. Mas quem foi este homem que tem ficado cada vez mais popular entre os católicos? De fato, paulatinamente, este nome vai sendo difundido. Porém, infelizmente, isso ocorre sem conexão com a sua vida. Muitos falam de Padre Pio, mas não sabem por que ele se tornou tão importante, tão afamado em nossos dias. Porém, sua história, infelizmente, ainda é desconhecida. Portanto, nosso objetivo hoje é ajudar a superar esta lacuna. Antes de falarmos da biografia de Padre Pio, passamos um esclarecimento. Porque nosso programa tem por objetivo meditar a palavra de Deus. Então, por que estamos falando da vida de um santo? Eu costumo dizer que a vida de um homem de Deus, de um santo, é um versículo da palavra de Deus vivida. No caso do Padre Pio, é mais do que um versículo. É um capítulo inteiro, longo e profundo. O que estou dizendo é que Deus fala pela vida dos santos. Porque a vida dos santos é a palavra vivida. E é, portanto, um eloquente sermão pregado com as atitudes. Isto é a vida de um santo. Antes de apresentarmos alguns dados biográficos, comecemos dizendo que sua vida, a vida do Padre Pio, é uma ação providencial de Deus para o mundo e para a igreja. Como assim? A questão é que vivemos em uma época marcada pelo cientificismo, pelo materialismo, pelo ateísmo, pela negação da transcendência, por uma afirmação patológica, doentia da imanência. Isto é, o homem nega o céu, o homem nega as realidades transcendentais. E exatamente neste contexto, Deus nos dá uma espécie de santo medieval, em pleno século XX, com quem coisas extraordinárias, cientificamente inexplicáveis, ocorrem, onde se demonstra a versão de que aquelas histórias, na vida de Padre Pio se demonstra que aquelas histórias que ouvíamos quando crianças sobre os milagres de Jesus e dos santos, quando ouvimos dizer que eram ficções religiosas, elaboradas apenas para edificar ou uma metáfora para ilustrar algum valor moral, a gente percebe que não é bem assim. Basta lembrarmos quantas vezes nós ouvimos pregações de padres ou de leigos dizendo, por exemplo,
que a multiplicação dos pães foi apenas uma partilha. Quem já não ouviu isso? Esse tipo de explicação de que, por exemplo, Jesus, quando multiplicou os pães, não foi bem assim. Quando Moisés passou pelo Mar Vermelho, não foi bem um milagre. Esse tipo de explicação é fruto de uma mentalidade iluminista, cientificista, que não admite milagres, pois não crê no sobrenatural de Deus. No entanto, Deus, numa época como esta, nos dá um santo em cuja vida coisas extraordinárias ocorrem, onde em sua vida ocorrem coisas inexplicáveis cientificamente. E, no entanto, ele estava cercado de médicos, de cientistas que ficaram desconcertados com aquilo que ocorria com ele. Muito bem, aqui nós vemos que realmente Padre Pio é um santo providencial, quase como um remédio para uma época que não crê no transcendental. No entanto, em sua vida, essas coisas ocorrem quase que ordinariamente. Além disso, é preciso sublinhar o grande sinal que Padre Pio constitui para o sacerdócio católico. Está evidente para todos que após o pós-concílio Vaticano II, tem sido marcado por uma crise do sacerdócio. E isso não estamos, dizendo isso, nós não estamos falando apenas da crise vocacional, mas também uma crise na própria identidade do sacerdócio, na identidade sacerdotal. Esses dias eu mandei para muitos dos que eu conheço um flyer de Dom Henrique, de São Dom Henrique, que dizia que padre não deveria se meter em política. E uma jovem me respondeu, discordando e dizendo estar convicta de uma outra visão do que seja um sacerdote. A sua ideia sobre o sacerdote, daquela jovem que me respondeu, é a de que o sacerdote, além de cuidar de coisas religiosas, deve ser também uma espécie de articulador social, onde o que menos importa, pelo menos foi isso que eu entendi, é celebrar a missa e confessar. E a identidade do que seja um padre, na verdade, foi comprometida não apenas na visão dos fiéis, como dessa jovem que me escreveu, mas também na própria consciência dos sacerdotes. Portanto, numa época da crise do sacerdócio católico, Deus providencialmente nos envia um único sacerdote estigmatizado da história. Quase que antecipadamente ele envia esse sacerdote para nos proporcionar, para nos indicar a verdade ontológica do sacerdote católico. Padre Pio, em sua vida, nunca assumiu funções na igreja como a de superior, de pároco ou articulador deste ou daquele grupo. Padre Pio só fazia duas coisas, basicamente: celebrar a Santa Missa e ouvir confissões. Sua vida nos mostra que a verdade fundamental do sacerdócio não é a de ser nem assistente social, professor, articulador político, ou mesmo de cantor. Eventualmente, o padre pode fazer essas coisas se tiver o dom para isso e a competência para tal, mas aí é um dom especial dado àquele sacerdote, não um dom inerente ao sacerdócio, não é? E porque nesse caso essas funções não é que fazem parte da identidade sacerdotal, porque o sacerdote é constituído por Deus em favor do povo no que diz respeito às coisas sagradas.
isto é, sobretudo para celebrar a missa e para confessar. E claro, consequentemente, constituído por Deus para oferecer sacrifício, ele que é o ofertante deve também, e isso a gente vê na vida do Padre Pio, ser ele mesmo a oferenda em Cristo, por uma vida consagrada a Deus. Muito bem, tendo dito exatamente que Padre Pio é exatamente este grande sinal profético para a igreja, vamos dar algumas informações biográficas. Padre Pio, quando nasceu, ele foi batizado com o nome de Francesco Forgione. Nasceu no dia 25 de maio de 1887. E vamos dizer algumas outras coisas. Ele nasceu em Pietrelcina, na diocese de Benevento. Padre Pio, ele ingressou na ordem dos frades menores capuchinhos. E eu conversava com o Frei, e um dos nossos frades aqui, ele dizia que a vocação de Padre Pio começou por meio de um irmão leigo, um frade leigo, que não era padre, que saía pedindo esmola de porta em porta, de casa em casa. Ali ele teve contato com os frades. Então, Padre Pio entrou na ordem dos frades menores capuchinhos no dia 6 de janeiro de 1903. Foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento. No dia 28 de julho de 1916, ele foi para San Giovanni Rotondo. Um dado curioso sobre a vida de Padre Pio, e esse é central, é que numa sexta-feira, no dia 20 de setembro de 1918, ele estava rezando diante de um crucifixo na antiga igreja, e ali ele recebeu os estigmas. Para quem não sabe, os estigmas são os sinais da crucificação de Jesus. E ele tinha as 5 chagas de Nosso Senhor. Um elemento muito importante é que Padre Pio é o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. É claro, se nós não considerarmos, por exemplo, a hipótese de que São Paulo também teria recebido os estigmas, porque São Paulo chegou a dizer que trazia no corpo as marcas da paixão. Então, um elemento importante que sabemos sobre o Padre Pio é que ele é o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. São Francisco recebeu os estigmas também, mas São Francisco não era sacerdote. Um outro dado importante sobre Padre Pio é que ele era um taumaturgo. E o que é isso, taumaturgo? Um dos grandes taumaturgos do século XX. É que Padre Pio tinha o dom de realizar milagres, exatamente milagres. Histórias extraordinárias são contadas sobre Padre Pio. Fala, por exemplo, de uma mulher que tinha o seu filho doente e ela, desesperada, pegou um trem para San Giovanni Rotondo e ia com seu filho nos braços, só que na viagem o filho morreu. E aquela mulher desesperada coloca a criança dentro daquela bolsa, de uma bolsa, e leva o seu filho morto até Padre Pio. Quando ele chega na igreja, Padre Pio estava cercado de pessoas, inclusive de médicos. Ali na igreja, a mulher tem uma crise de choro, vai até Padre Pio, abre a bolsa e coloca a criança nos seus braços. Padre Pio olha aquela criança e diz em italiano: "Ma guarda, è vivo". Ou seja, a criança ressuscitou ali nos braços de Padre Pio. Então, Padre Pio tem um dom extraordinário.
era o dom de cura. Então a gente vê que aquelas histórias que se contavam, por exemplo, de Santo Antônio como taumaturgo, eram verdadeiras, porque se aconteceu agora, no século XX, diante de tantas pessoas, de médicos, aconteceu certamente no passado. Um outro dom interessante de Padre Pio era o dom da bilocação. Eu estava ouvindo a história de um cardeal que foi preso durante o regime comunista na Hungria. Era um cardeal húngaro, me parece. Então ele foi preso. E aquele cardeal passou muitos anos preso. E um dia ele está na prisão, aparece um frade na prisão e leva consigo os paramentos. E aquele cardeal celebra a missa e aquele frade o ajuda como coroinha a celebrar. Depois de muitos anos, aquele cardeal, quando sai da prisão, exatamente diz que foi Padre Pio. Mas Padre Pio não saiu de San Giovanni Rotondo. Ele tinha o dom da bilocação. Bilocação quer dizer estar em dois lugares ao mesmo tempo. É um dom especial, fantástico. Depois o Padre Pio, como já dissemos, recebeu os estigmas, quer dizer, as marcas da crucificação. E ele recebeu e teve os estigmas durante 50 anos. Preste bem atenção, durante 50 anos ele sofreu com os estigmas. No dia que ele morreu, os estigmas desapareceram. Mas durante 50 anos eles tinham os 5 sinais da cruz nas mãos, nos pés e no peito. E causava grande dor, grande sofrimento a Padre Pio. É importante sublinhar que tudo isso que acontecia com o Padre Pio levou uma certa perseguição, porque exatamente ele era indesejado por muitos na igreja, porque uma igreja que queria se modernizar, que queria fazer uma versão atualizada, iluminista, né? De uma igreja que não crê mais em milagres, que tenta explicar a multiplicação dos pães como partilha de pão, quer dizer, dá explicações racionais. Então ele era inconveniente para aqueles que tinham esse projeto de igreja. Ele era uma pedra no calcanhar. Então ele foi muito perseguido e também muito caluniado. E conta-se que certa vez o Papa estava para assinar uma carta proibindo o Padre Pio, de tanta pressão que teve, de celebrar a missa, e iria proibi-lo. De repente, Padre Pio aparece ao Papa, o dom da bilocação, e diz que o Papa não deveria assinar aquela carta, e explica, depois sai, desaparece. O Papa sai e não encontra, pergunta pelo frade e não encontra ninguém ali. Mas ainda uma coisa curiosa sobre Padre Pio é que ele foi visitado pelo São João Paulo II, ou seja, o Papa que o canonizou. O Papa São João Paulo tinha grande admiração por ele. E conta-se que certa vez uma amiga do Papa, quando o Papa estivera em Roma, mandou uma carta pedindo que ele pedisse a Padre Pio para rezar por ela. E ele manda faz aquela informação chegar a Padre Pio. E Padre Pio responde dizendo: imagine se ele poderia negar esse pedido a São João Paulo II, que na época era apenas um sacerdote, né? um seminarista, acho que já era sacerdote naquele momento. Pois bem, Padre Pio foi vítima de muitas perseguições, mas sempre se manteve. Essa é uma marca de um santo, fiel e obediente às autoridades da igreja. Sempre fiel, obediente e, vamos dizer assim, em comunhão com as autoridades. Nunca teceu a menor crítica. Essa é uma marca de um santo, viu? Quando você vê alguém criticando bispo ou papa, alguma coisa, veja que ali ele pode estar coberto de razão em muitas das coisas, mas ali ele está errado. Os santos
se submetem às autoridades da igreja. São Padre Pio, rogai por nós.